Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Luísa Rocha. Eu tô aqui para falar para vocês sobre a prova de cirurgia do concurso SES Pernambuco, referente ao ano de 2021, que foi a última prova do ano passado. Talvez alguns de vocês fizeram essa prova. É a última prova dos nossos estudos, referente aos últimos 5 anos. E então, eu espero que vocês tenham gostado de todas as aulas da nossa análise geral, que tirem bom proveito e estamos à disposição aqui no Média Aula para vocês, tá bom? Vamos começar então. Aqui a gente tem a nossa clássica tabela dividindo as questões nos módulos que a gente já conhece. Obviamente, cirurgia do aparelho digestivo com maior número de questões, nesse caso 9 questões. E o que foge um pouco do padrão é cirurgia geral e outros temas com o mesmo número de questões, 3 questões cada uma. E trauma e especialidades cirúrgicas com também o mesmo número de questão, com 2 questões cada uma. Foge só um pouquinho porque a gente percebe que ainda assim existe uma ordem de cobrança com cirurgia do aparelho digestivo como tema mais cobrado, seguido de cirurgia geral e outros temas, seguido de trauma e especialidades cirúrgicas. Então, existe ainda uma leve divisão aí dessas questões no que diz respeito à distribuição delas em módulos. Sobre a prova de trauma, a gente tem 2 questões que trazem imagens a respeito de trauma abdominal e a gente vai abordá-las agora para vocês identificarem esse tipo de questão. Aqui pede qual dos exames complementares abaixo é mais vantajoso no trauma abdominal, considerando-se o diagnóstico anatômico e a identificação de gás extraluminal e a condição do retroperitônio. Aqui a gente tem uma questão que não é muito típica do concurso SES Pernambuco, que é uma questão sem caso clínico, né? Uma questão mais direta, mas é uma questão fácil, muito fácil de ser resolvida, porque a gente deve considerar um contexto de trauma. A ressonância não é comum para a realização não é um exame comum para o contexto de trauma abdominal, assim como as outras opções. Aí a gente tem que o lavado peritoneal é sim um exame muito comum, é rápido e simples de ser realizado, é muito realizado para o contexto de trauma abdominal, mas ele é bom para identificar a presença de hemorragia. E ponto. A gente não consegue fazer diagnóstico anatômico, identificar gás ou condições do retroperitônio. Então, ele não é a resposta correta para essa questão. Assim como o FAST, que é um ultrassom feito à beira-leito, que também é um exame muito importante no contexto de trauma, mas ele consegue detectar e quantificar hemoperitônio. A laparoscopia, a gente tem que tomar cuidado porque ela tem um maior valor para os traumas penetrantes, principalmente tóraco-abdominais à esquerda. E ela acaba muitas vezes evitando que a gente faça uma laparotomia. Mas nesse contexto, na solicitação feita pela questão, o exame ideal para fazer diagnóstico anatômico, para identificar gás extraluminal e as condições de retroperitônio, sem dúvida nenhuma, é a tomografia computadorizada. Lembrando que a tomografia a gente obviamente faz para aquele paciente que está estável. Resposta letra E. Outra questão de trauma abdominal e de também interpretação de imagem foi essa questão que mostra um ultrassom, uma imagem de ultrassom que eu vou trazer para vocês. E é uma das janelas do FAST para um paciente que foi vítima de trauma. Então a gente precisa indicar qual que é a janela que está mostrando o exame. Questão também facílima. Exige que o
o aluno tenha um conhecimento sobre os exames de imagem, saiba interpretar a imagem, mas não tem nenhum segredo. A imagem é essa. A gente consegue identificar facilmente essa estrutura grande que é o fígado. E a gente consegue ver aqui uma presença de líquido nesse espaço. E ele quer saber como que chama esse espaço. O espaço de Morrison, então, é uma janela hepatorrenal, que é um dos principais locais e é um dos primeiros locais onde a gente tem acúmulo de líquido na cavidade. É o primeiro local que a gente visualiza. Aqui logo abaixo a gente consegue ver o rim, tá? Então, resposta letra C. Cirurgia geral, a gente tem 3 questões. Uma de resposta orgânica ao trauma, que é a novidade que a gente não tinha tido antes. Pré-operatório e hérnias, são muito comuns. Para a resposta orgânica ao trauma, a gente tem REMIT e CIRS. No pré-operatório, a gente tem uma questão sobre tempo de protrombina. E hérnias, mais uma vez, referências anatômicas e classificação de Nihus, que eu espero que a gente já esteja muito familiarizado com essa questão. E com essa tabela de Nihus também. Então, vamos lá para ela, a famosa, conhecida. A hérnia inguinal direta é reconhecida por se insinuar pelo assoalho do canal inguinal e medialmente aos vasos epigástricos. Eu sei que vocês, na maioria das vezes, fazem uma confusão enorme com hérnia direta, hérnia indireta, o que é medial, o que é lateral, e usa isso como forma de decorar a matéria. Mas eu vou mostrar para vocês aí à frente uma forma de entender essa matéria e não precisar decorá-la. E aí eu espero que vocês não esqueçam mais. Mas, então vamos lá. Assinale a alternativa que indica a principal estrutura anatômica que forma essa parede, sendo empurrada pela hérnia, e como podemos classificá-la de acordo com o Nihus, respectivamente. Quero falar para vocês um pouquinho das hérnias da parede abdominal, que são várias, e principalmente a hérnia inguinal, que corresponde a 75% das hérnias da parede abdominal, são mais frequentes no sexo masculino. A indireta é mais comum e sendo também mais comum do lado direito. Aqui a gente tem uma imagem, apesar de ser do lado esquerdo, que não é o mais comum, mas é uma hérnia inguinal, facilmente visualizada. Aí a gente tem as estruturas. Aqui a gente tem o ligamento inguinal. E aqui a gente tem os vasos que a gente leva em consideração, que a gente fala lateral ou medial aos vasos. Aqui é o músculo reto abdominal, tá? Então, essa daqui é uma hérnia inguinal à esquerda. De verde, a gente tem as hérnias diretas, que são que a gente tem como delimitação anatômica a borda lateral do músculo reto abdominal. A gente tem o ligamento inguinal e os vasos epigástricos como delimitação dessa hérnia. De rosa, a gente tem as indiretas, que elas vêm do anel inguinal profundo, elas trazem conteúdo do cordão espermático e fibras do músculo cremaster no saco herniário. O que eu quero que vocês lembrem? A gente tem as hérnias indiretas, que elas vêm da infância, porque elas se insinuam num canal inguinal. E, portanto, o canal inguinal tá aqui, ó, tá vendo? Tem como se fosse um orifício. Ele é lateral aos vasos epigástricos. Já as hérnias diretas, elas são mais comuns no paciente adulto e ela
vocês conseguem ver aqui que aqui tem a parede posterior, ela se insinua pelo enfraquecimento da parede posterior. Quem que tem parede muscular fraca? Não é criança. Por isso que ela é mais comum no adulto. E a gente vê que a parede posterior, ela é medial aos vasos epigástricos. Então, a gente não precisa decorar isso, a gente precisa saber essa anatomia. Aqui, a famosa tabela da classificação de Nihus, em que a gente tem as hérnias divididas nos tipos 1, 2, 3 e 4, sendo o tipo 4 as hérnias recorrentes, e a questão não fala absolutamente nada sobre recorrência da hérnia. As tipo 1 e 2 são hérnias indiretas, com o anel interno, a tipo 1 normal, e a tipo 2 com o anel interno dilatado com a parede posterior intacta. A tipo 3 dividida em A, B e C, no caso de direta, indireta e femoral, respectivamente. E a gente está falando de uma hérnia tipo 3A, que é a hérnia direta, que é da parede posterior. Então, a gente classifica a hérnia como 3A e a parede posterior é formada pela fáscia transversal. A gente viu aqui atrás. Aqui a gente tem a fáscia transversal. Essa hérnia que vem medial, ela empurra a parede posterior, portanto, ela empurra a fáscia transversal. Resposta, letra B. Sem dificuldades, né? Cirurgia do aparelho digestivo. A gente tem, mais uma vez, como parece até que eu estou dando a mesma aula para vocês, todos os anos, porque, como eu disse, a prova SESC Pernambuco, ela é relativamente previsível, e aí na prova de cirurgia do aparelho digestivo, a gente tem vários temas abordados, vários temas oncológicos. Nesse caso, a gente tem neoplasia hepática, neoplasia de pâncreas e câncer coloretal, que foi cobrado em todas os anos, assim como colelitíase, que também apareceu todos os anos. Obesidade é um tema comum para as provas, pancreatite também é um tema comum. Então, não tem muito mistério, tá? Sem desespero. Atualmente, a gastrectomia em manga, chamada de sleeve, é o procedimento bariátrico mais realizado no mundo. A respeito desse procedimento, é correto afirmar que A. É um procedimento não reversível, mas pode ser convertido em bypass em Y de Roux ou switch duodenal. B. É um procedimento restritivo que atua diminuindo a gastrina. C. É esperada uma perda de 70% do excesso de peso em 18 meses. D. Atinge remissão completa da diabetes em 80% dos operados. E. Esse procedimento protege o paciente da doença do refluxo. A gente já viu também essa aula em um outro ano, e aí eu estou repetindo para fixar na cabeça de vocês. Cirurgia bariátrica é um tema comum. Todas as vezes que a gente tem questão de obesidade, essas questões são relativas ao tratamento cirúrgico da obesidade, e aqui a gente traz uma tabela com as indicações de cirurgia bariátrica, tá? Mais uma vez também, a gente distribui as técnicas cirúrgicas em restritivas, em desabsortiva e técnica mista. As restritivas, a gente tem a diminuição da capacidade volumétrica do estômago e com isso a gente induz o paciente a ter uma sensação precoce de saciedade. Uma técnica comum que se usa essa característica restritiva é a gastrectomia vertical ou de sleeve, que é a apontada pela questão, que seria exatamente essa técnica. A desabsortiva e a técnica mista são técnicas que a técnica desabsortiva altera a capacidade de absorção dos alimentos que chegam no estômago sem alterar tanto a capacidade volumétrica,
do estômago, e a técnica mista faz as duas coisas. E, portanto, a técnica mista normalmente tem melhores resultados para doenças associadas. Sleeve é uma gastrectomia vertical, em que a gente cria um conduto ao longo da pequena curvatura, como vocês viram no desenho. O volume gástrico é reduzido de 15% a 20%, e ela tem um caráter misto, apesar de ser mais restritiva do que desabsortiva. Ela realmente é irreversível, a gente não consegue conectar de novo aquele estômago que a gente tirou, mas a gente pode transformar ela em outras técnicas se for necessário. Se tiver complicação, se a técnica não atingir o objetivo que ela quer, a gente consegue transformar ela em outro tipo de técnica. Então, resposta letra A é a resposta correta, é um procedimento não reversível que pode ser convertido em bypass ou outras cirurgias. Lembrando que a técnica de sleeve é um procedimento restritivo, mas ele é misto também. É esperada uma perda de 70% do excesso de peso? Não. Atinge remissão completa da diabetes? Na maioria das vezes, as técnicas puramente mistas atingem melhor esses resultados. E esse procedimento protege o paciente da doença do refluxo? Não. A técnica de sleeve está muito relacionada com a doença do refluxo. Então, resposta letra A mesmo. Para especialidades cirúrgicas, a gente já sabe que cirurgia oncológica e cirurgia vascular são os temas mais cobrados, e essa prova teve os dois temas. Sendo cirurgia oncológica, a gente teve genes do câncer hereditário, e cirurgia vascular, mais uma vez, catéter venoso central. Muito comum ser cobrado. Eu trouxe para vocês a cirurgia, a questão que fala sobre genes de câncer hereditário, que é uma questão mais diferente, mais difícil. A gente já falou muito de acesso central nos outros anos. E aqui a gente tem uma questão que fala que recentemente vários genes relacionados aos cânceres hereditários foram identificados. Esse conhecimento levou à conduta de cirurgia profilática nas neoplasias, que é um tema muito discutido, né? Porque a gente precisa saber tratar câncer, que é uma doença tão difícil da gente lidar, né? Os genes BRCA1, APC e CDH1 estão respectivamente relacionados às seguintes cirurgias, que estão muito difíceis. A gente precisa saber sobre genética. Aí eu trouxe uma tabela aqui dos principais genes envolvidos no câncer hereditário, de acordo com os órgãos que ele acomete. Então, a gente tem aí mama, ovário, cólon, tireoide, próstata, estômago e rim. Eu não vou falar sobre todos os genes, porque eu acho que vai ser jogar palavras fora. Vocês já têm acesso a essa tabela. Mas eu vou voltar aqui para vocês nos genes que foram citados. O BRCA1 tem relação com câncer de mama e câncer de ovário. E, portanto, a gente pensa em mastectomia e oforectomia preventivos. O APC está relacionado à polipose adenomatosa familiar e, portanto, a gente pensa na proctocolectomia total preventiva. O CDH1 está relacionado ao câncer gástrico difuso e aí a gente também pensa em gastrectomia total. Resposta, então, letra A. Oforectomia, proctocolectomia total e gastrectomia total. Só faltou a mastectomia. Para outros temas, a gente tem hipertensão porta como um dos temas abordados. História da cirurgia, que, como vocês viram, entrou em todas as questões. E aqui é uma questão sobre pioneiros no transplante. E a gente tem também uma questão sobre terapia intensiva e que fala sobre ECMO, que é um tema que hoje tem sido muito discutido por causa do Covid, que a gente viu que algumas pessoas tiveram acesso a ECMO, precisaram da ECMO para tratamento,
Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela, porque eu acredito que esses temas de Covid podem aparecer nos concursos desse ano, uma vez que foi um assunto tão comentado nos últimos tempos. Mas a membrana de oxigenação extracorpórea, ECMO, é uma forma de bypass cardiopulmonar utilizada recentemente no COVID e indicada anteriormente em pacientes cirúrgicos ou clínicos com causas reversíveis de falência respiratória. Assinale a alternativa que apresenta a contraindicação dessa terapia. Aqui a gente tem a ECMO, um desenho que mostra como que é feita essa circulação extracorpórea. É um suporte circulatório e ela tem uma membrana no aparelho que é capaz de oxigenar o sangue que passa ali extracorpóreo. Como contraindicações da ECMO, a gente pode ver um período prolongado na ventilação mecânica, pacientes com idade acima de 65 anos, coma após PCR, neoplasia avançada, sangramento incoercível e hemorragia no sistema nervoso central. E a única questão, a única contraindicação que a gente vê aqui nessas opções seria a letra D, hemorragia cerebral. Terminamos aqui então o nosso estudo sobre o concurso SES Pernambuco, fazendo uma análise anual sobre as provas, os temas cobrados, a forma como as questões aparecem e também a gente conta com material de uma análise geral das provas, pegando esse apanhado aí estatístico que a gente fez no grupo Mediaula para mostrar para vocês como esses temas são cobrados e direcionar vocês para aproveitar melhor o tempo de estudo para quem quer prestar a prova SES Pernambuco. Então, eu espero que vocês façam boas provas, tenham confiança na hora de realizar as provas e de estudar também, tá bom? Fique com Deus, boas provas, bom concurso e espero vocês ano que vem como colegas de residência.